ao casamento misto. Nós falamos que eles os induziria à apostasia e ao economismo. Nós falamos que eles induziria ou traria sofrimento e perturbação. E nós falamos a semana passada, concluindo esse primeiro ponto, porque os levaria à própria destruição. Deus mesmo iria destruí-lo. Nesse segundo ponto em que nós queremos meditar juntamente com os amados irmãos, nós gostaríamos de falar para os amados irmãos a estratégia em que os inimigos do povo de Deus usaram para uma aliança que não estava permitido a fazer, certo? A Bíblia Sagrada nos diz e nos mostra a palavra de Deus em que Israel estava vindo como um rolo compressor, destruindo todos aqueles que atravessavam na sua frente. A Bíblia Sagrada nos diz em que Israel destruiu a grande cidade de Jericó, com uma fortaleza tremenda. Israel conseguiu entrar na cidade de Jericó e destruiu a cidade de Jericó, ou venceu aquela cidade. Observamos em que, da mesma forma, Deus deu vitória a Josué contra a cidade de Ai. E nós observamos em que todos aqueles, amados, que atravessavam na frente de Israel, a Bíblia Sagrada nos diz que Josué vencia a batalha. Isso foi notório na cidade vizinha e muito distante. Verdade é que quando Josué ele vai se aproximando da terra de Canaã, a Bíblia Sagrada nos diz em que se juntaram alguns povos. Você vai ver dentro do texto mostrando em que o próprio Deus dizendo que o povo que estava lá era mais forte do que Israel, era mais poderoso do que Israel, era mais numeroso do que Israel. No entanto, Deus disse: eu vou entregar a terra a Israel. Glória a Deus. Então observamos em que as nações, sendo conhecedoras do que Josué tinha feito com a cidade de Jericó e com a cidade de Ai, a Bíblia Sagrada nos diz que se juntaram, se reuniram os heteus, os amorreus, os cananeus, os fariseus, os heveus e os jebuseus. Se juntaram agora contra Josué, se juntaram agora contra Israel. Eles se reuniram, eles se fortaleceram, porque Israel estava se aproximando para conquistar a terra que lhe pertencia. Verdade é em que a Bíblia Sagrada aqui nos fala, nesse capítulo 9, fala de um povo que não usou essa estratégia de enfrentar Israel de frente, de pelejar Israel com as suas armas de guerra. Quando eu falo suas armas de guerra, eu falo sobre a espada e o escudo em que eles tinham. Mas a Bíblia Sagrada nos diz, no versículo de número 8 deste mesmo capítulo, deixa a tua Bíblia aberta, por gentileza, no capítulo 9, você vai ver os moradores de Gibeão, certo? Porém, ouvindo que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram de estratagema e foram e se fingiram embaixadores e levaram sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinho velho, rotos e consertados, e nos pés sandálias velhas e remendadas, e roupas velhas sobre si, e todo o pão que trazia para o caminho era seco
e dolorento. Muito bem, vamos dar uma paradinha aqui. Nesse segundo ponto, amados, que nós estamos iniciando, eu gostaria de falar, ou eu quero falar para os amados irmãos, ou vamos comentar, sobre as estratégias dos gibeonitas para vencer a Israel, ou mesmo não vencer a Israel, mas para se manter vivo, certo? Porque Israel estava destruindo todo o povo que Deus mandou destruir. Os irmãos estão lembrados que no primeiro ponto Deus disse lá no livro de Deuteronômio: para a terra onde eu vou colocar vocês não poderão fazer alianças com aquele povo que está lá. Por quê? Porque adoravam outros deuses, porque não conhecia o Deus de Israel, porque tinha outros costumes diferentes, tinha outras práticas de adoração, e uma das práticas era sacrifícios humanos. Então ele disse: vocês não têm as suas filhas, vocês não têm os seus filhos, a ninguém lá, mas vocês têm de destruir essa nação. Ora, amados, os gibeonitas usaram de artimanha, e nós vamos estar falando aqui sobre fingimento, nós vamos estar aqui falando sobre mentira, nós vamos estar aqui falando sobre sedução, nós vamos estar aqui falando sobre pressão, nós vamos estar aqui falando sobre a esperteza, nós vamos estar aqui falando sobre as meias palavras, e nós vamos estar aqui falando sobre a linguagem piedosa, e o sétimo ponto falando sobre astúcia, certo? Vamos para o primeiro subponto, que é falando sobre fingimento. Você vai ver dentro do texto em que nós lemos uma palavra em que nos mostra aqui, certo, que está aqui registrado, exatamente sobre estratagema. Observamos, meus amados e queridos irmãos, a Bíblia Sagrada nos diz que esse povo usou de dissimulação para enganar a Josué e todos os líderes de Israel. Observamos em que dissimulação eles usaram, ou eles ocultaram, usaram de astúcia, eles esconderam a sua identidade. Nos mostra a palavra de Deus em que eles se fingiram, encobriram exatamente as suas próprias intenções, e nós observamos que através da sua artimanha, ou através da sua estratagema, fez Josué assumir um compromisso com o povo em que Deus disse que não fizesse compromisso. Observamos que o primeiro ponto é falar sobre fingimento. Nós observamos, amados, em que eles ouviram falar de Israel, eles ouviram e tomaram conhecimento do que Josué ele fez com a cidade de Jericó, que nós já conhecemos aqui a história, e o que ele fez também com a cidade de Ai. Destruiu totalmente, eliminou o povo que estava lá, e a Bíblia Sagrada nos diz que até o que estava lá era anátema aos olhos de Deus. Verdade é em que esse povo agora, eles agora armam uma estratégia. A estratégia para quê? Para não serem destruídos. Eles queriam exatamente, eles se prepararam para levar Josué a fazer uma aliança com eles, para que eles não fossem destruídos, porque esta era a ordem de Deus, destruir todos aqueles em que habitavam naquela terra. Observamos que no versículo de número 4, a Bíblia Sagrada nos diz que eles usaram de estratagema e foram e se fingiram embaixadores. Ora, amados, um dos pontos em que o adversário
querem nos enganar, aqueles que querem trapacear, aqueles que querem levar vantagem, aqueles que querem exatamente sair na frente, exatamente o fingimento. Observamos que fingimento é a ação ou efeito de fingir. Observamos em que fingimento, nós vimos o fingir é uma hipocrisia, fingir é uma falsidade, fingir é artimanha, fingir é ficção, fingir é simulação, ou mesmo o que nós conhecemos muito bem, fingimento, certo, é um teatro em que aqueles que querem enganar, eles fazem. Eu digo conhecemos bem, porque nós observamos em que na nossa sociedade, nós vimos existem muitos teatros, e nós vamos agora enfrentar mais uma eleição, e isso vai ter muito teatro, pessoas em que chegam e fazendo 1001 promessas, mas vem com fingimento para enganar muitos. Verdade é, amados, em que eles usaram dessas artimanhas, eles usaram desses fingimentos. Para quê? Para que pudesse enganar a Israel, para que pudesse enganar a Josué, para que pudesse exatamente levar Josué a errar, a fracassar, a quebrar exatamente a palavra do próprio Deus, que Deus disse: não faças aliança com o povo que está nesta terra. Observamos em que eles usaram de estratagema, e foram e se fingiram embaixadores, e levaram sacos velhos sobre os seus jumentos, e odres de vinho velhos, rotos e consertados, e nos pés sandálias velhas, desgastadas, como que tivesse vindo de muito longe. E nos mostra também que eles se vestiram de roupas rasgadas, roupas em que já tinha sido consumida pela chuva e pelo sol, e todo o pão em que eles traziam era pão já seco, era pão duro, isso tudo para trazer uma visão para trazer uma visão para Josué, em que eles estavam vindo de uma cidade muito distante, em que não pertencia àqueles povos, em que Deus disse para guerrear, que Deus disse para destruir, que Deus disse para que eles não fizessem aliança. Então eles usaram de falsidade. Observamos, amados, falar sobre falsidade, nós vimos que esta é uma das estratégias de Satanás para enganar o povo de Deus. Nós observamos em que Satanás, ele gosta de algo muito superficial, né? Nós vimos aqui, se nós aqui soltarmos aqui um passarinho chamado beija-flor, nós vimos em que ele não vai chegar aqui perto desta rosa. Esta rosa parece que é verdade, mas não é verdade. Ela é uma rosa falsa, né? Então Satanás, ele é especialista em fazer essas imitações, e a igreja do Senhor Jesus Cristo tem que estar de atalaia. Por quê? Porque sabemos que estamos aqui de passagem e nada pode comprometer a nossa salvação. Satanás vem com falsidade, vem com as suas hipocrisias, vem exatamente com os seus fingimentos, mas precisamos estar de atalaia, dizendo: Senhor, guarda-me, Senhor, das astutas ciladas do diabo. Bendito seja o nome de Jesus. Observamos, amado, que é fingir, é ser uma coisa e parecer outra. Eu creio que na trajetória da vida, seja no colégio, seja na rua aonde você mora, seja no próprio trabalho, onde você passa uma boa parte da sua
sua vida. Você já recebeu pessoas dessa natureza, fingindo que é, mas não é, fingindo que é seu amigo, fingindo que é seu colega, fingindo que tem um bom relacionamento para que possa se aproximar de você. Ele vem com seus fingimentos, é ser uma pessoa e demonstrar outra, né? Na frente tem um tal aí em que o povo fala, e eu peço aos amados irmãos para não estar exatamente fazendo desses artifícios, porque fazendo desses artifícios você vai ser falso, você vai ser covarde, você vai ser mentiroso. Exatamente, é o tal do coxinha, né? É coisa da pessoa chega na frente do outro, bate, você é meu amigo, bate nos ombros e está tudo bem. Daqui a pouco dizendo vai, aí chama a pessoa de carniça. Observamos que isso é exatamente fingimento, e nós como cristãos não podemos agir desta forma. A Bíblia Sagrada nos diz que a palavra do crente é sim, sim, não, não, e o que passa disso é procedência maligna. Nós somos conhecedores da palavra de Deus. Aleluia. Um dia eu ouvi dois irmãos falando, e quando o outro falou, o outro disse: vai, coxinha. Eu disse: pare com isso, porque você já está perdendo crédito comigo. Meu prezado irmão, aleluia, Satanás, ele vem com o seu fingimento. Observamos em que é aparentar uma coisa e ser outra. Os gibeonitas foram verdadeiros atores, né? É como uma novela. Por isso que eu disse, nós somos acostumados a ver esses teatros, né? Principalmente está aí as novelas. A pessoa se faz que chora, e até chora, mas aquilo ali é um fingimento para sensibilizar o seu público. São verdadeiros atores. Aleluia. Você pode dizer ao seu irmão: você não é ator, você é filho de Deus. Diz ao meu irmão aí: você não é ator, você não está no teatro. Nós vivemos a vida real, e a vida que nós vivemos é em Cristo Jesus. Aleluia. Não andar com fingimento. Amém, amados. Vamos aqui dar uma pressão aqui, porque as horas já tá, né, muito avançada, e eu quero terminar esse primeiro ponto. Observamos, amados, que os gibeonitas foram verdadeiros atores para enganar, para lubrificar, mostrando exatamente essa estratégia para que Israel ou Josué se sensibilizasse. Nós observamos, e permita-me por gentileza, vai segurando aí por gentileza. Tem pessoas que quando vai para fazer revisão do seu benefício, aí fica barbudo, usa roupa velha. Isso aí não funciona não, meu santo. Se tiver direito vai ter, se não tiver vai ser cortado e acabou-se. Aí começa aquele fingimento, querer pressionar exatamente o médico, né? São pessoas em que quer viver uma vida falsa, não está doente, não está com nada, e quer que o médico ateste para ele receber benefício. Não é desta forma, amado. Se você não quer trabalhar, não coma. Agora não ande com falsidade, porque vai
Sagrada ensina, que nós devemos trabalhar e comer do suor do nosso rosto, e isso dignifica o homem, amado. Aleluia! Agora está com falsidade, está com mentira, está com isso, está com aquilo, vai dar errado. Amém, amados? Glória a Deus. Alguns ficam meio assim, mas pastor, cortaram o meu benefício. Aleluia. Quem sabe muitos anos você não já achou que estava enganando a si mesmo. Aleluia. A Bíblia Sagrada diz, fala sobre fingimento. Aleluia. Fingimento. Olha aqui. Demonstraram um papel, mas estavam enganando. Satanás disfarçou usando a serpente para tentar Eva. Quem gosta de fingimento, amados, e não tem um ator melhor do que ele, é Satanás. Ele é especialista em enganar, em falsificar. Um certo dia, uma pessoa chegou com espírito maligno, e quando os irmãos se aproximaram, aquela pessoa começou, Satanás agora usando aquela pessoa, começou a falar em mistério. E quando começou a falar em mistério, Deus usou um dos seus instrumentos e disse: o sangue de Jesus Cristo tem poder. Aleluia. Ele diz: com esse povo eu não posso, tenho de sair. Por quê? Porque Deus não trabalha com fingimento. Por isso que um dos dons espirituais mais importantes hoje na igreja, o dom de profecia é importante, está ali para a igreja, mas um dos 9 dons mais importantes hoje, para esse tempo, se chama discernimento. Discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. Discernir se é Deus que está falando ou é Zé Buchudo que está se usando. Descobrir, discernir se é Deus que está usando ou se é outro qualquer, ou ele a si mesmo quer se promover no meio da igreja. A igreja do Senhor Jesus Cristo tem que saber qual é a voz do seu Senhor. Aleluia. E a voz do Senhor, escuta só, a voz do Senhor não traz confusão, não traz contenda. Tem gente aí que vai para a casa de A, casa de B, e como é que Deus mandou fazer isso? Deus não mandou fazer nada, porque está causando confusão, divisão na família. Você está mais sendo instrumento do diabo do que de Deus. A palavra de Deus, ela edifica, ela constrói, ela levanta quem está caído, e ela dá força a quem está fraco, e ela une o que está desunido. Aleluia. Diz aí a palavra, irmão, a palavra de Deus nos edifica, a palavra de Deus nos constrói, a palavra de Deus nos fortalece, a palavra de Deus nos sustenta, a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Aleluia. Satanás chegou. Abra a tua Bíblia aí no livro do Gênesis, capítulo de número 3. Eu estou dando uma carreirinha, porque eu preciso terminar esse primeiro ponto, ou esse primeiro subponto do primeiro ponto, certo? Veja só, Satanás se aproxima, versículo 4, como é que diz? Fica em pé, por gentileza. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrerá.
Muito obrigado, meu santo. Observamos em que ela vem agora com uma palavra para desfazer, com uma palavra mentirosa, porque Deus disse: se você comer, você vai morrer. E ela diz: você não vai morrer. Aí começa a mostrar vantagem para a mulher, e a Bíblia Sagrada nos diz em que Eva veio a comer do fruto, abrir os seus olhos, viu que o fruto era formoso, era bonito, né? E o pecado, amado, não estava no fruto, não. O pecado estava na desobediência. Tem gente que diz: é a maçã. Não, é a desobediência. Quebrou a palavra, a ordem de Deus. Quebrou uma ordem, certo? Então a Bíblia Sagrada nos diz que o pecado veio ao mundo. Observamos em que o diabo é um embusteiro. Ele promete vida e paga com a morte, né? Ele promete vida e paga com a Bíblia Sagrada nos diz que um ladrão, que representa aqui Satanás, vem para matar, roubar e destruir. Mas Jesus Cristo diz: eu vim para que tenhas vida. Eu vim para que tenhas e vida com abundância. Aleluia. Eu me lembro, permita, pastor Paulo, teve uma pessoa que chegou para o pastor Paulo querendo aposentar pastor Paulo. Disse: pastor Paulo, se o senhor quiser eu lhe aposento. Ele fez assim: não, eu não sou doido, nem tampouco eu tenho idade, nem tempo de contribuição para isso. Então para com isso. Querendo induzir o pastor a errar. Veja, pastor Paulo contou na mesma hora: eu nem sou doido para ser aposentado agora, e nem tenho tempo de contribuição. Queria o quê? Olha, mas queria que fizesse um empréstimo para dar a essa pessoa, mostrando a vantagem, né? Precisamos ter cuidado. Amém, amados? Agora, se você tem direito, vá buscar ele, certo? Olha, amados, vamos voltar para cá. Então ele promete vida, mas o que ele tem é morte, porque diz a palavra de Deus: o pecado é uma fraude, é adulterar a ordem do mestre. Observamos, amados, no próprio livro do Gênesis, vamos ver aqui um pouco sobre falsidade. No livro do Gênesis, capítulo 37, versículo 31, os irmãos de José fingiram ser para o seu pai e levaram seu pai a entender ou acreditar que uma fera tinha matado a José. A Bíblia Sagrada nos diz que José, Deus dava revelação a José através de sonhos. Revelação é sonhos. E nós observamos em que José, ele teve sonho de crescer, teve sonho de governar, e contava aos seus irmãos e também ao seu pai. E no último sonho que ele teve, a Bíblia Sagrada diz que mexeu com a estrutura do próprio Jacó e disse: eu e a tua mãe vamos se inclinar diante de ti, meu filho. Que coisa é essa da tua cabeça? Olha, amado, isso aí no Oriente Médio, o pai se inclinar diante do filho, isso aí é uma aberração, isso é um absurdo, certo? Ele disse: papai, é sonho, papai, não tenho culpa. Né? De repente os seus irmãos foram lá para o lado de Siquém, muito obrigado, lá para o lado de Siquém, a pastorear, e Jacó ficou preocupado, porque os filhos de Jacó, certo, mataram o príncipe de Siquém, porque estrupou sua irmã, né? Já tinha feito a paz, mas eles foram lá, vingaram e mataram. E Jacó ficou preocupado. E José: vai atrás dos teus irmãos.
irmãos, e ele está lá para o lado de Siquém. Vai lá saber como é que está. E José vai para aquelas bandas, só tu estás errante. Eles foram para o outro lado. E quando José vai se aproximando, os irmãos de José dizem assim: olha, lá vem José, lá vem o sonhador mor, lá vem aquele que quer governar sobre nós. Vamos fazer o seguinte, vamos jogar ele aqui nessa cisterna. Aí entraram de acordo e pegaram José e jogaram na cisterna. A cisterna estava vazia. Rubem se afasta, e quando Rubem se afasta, os outros irmãos estavam lá, Judá e outros. Daqui a pouco lá vem os ismaelitas, e eles tiram José da cova e vendem José aos ismaelitas. Tiram a túnica. Quando Rubem chega, diz: o que foi que vocês fizeram? O nosso irmão não está aqui. Diz: nós vendemos. Ele foi embora, ele agora é escravo para o lado do Egito. E o que foi que fizeram? Mataram o novilho. Olha, amados, veja, para enganar o pai, trapaceando, para que o seu pai acreditasse que o seu irmão foi devorado por uma fera. Ah, amados, quantas vezes, olha para cá por gentileza, Deus não está perguntando como perguntou a Caim: aonde está o teu irmão? Caim matou Abel. Depois Deus chega para Caim e diz: aonde está o teu irmão? E Abel diz: por acaso eu sou o guarda do meu irmão? Olha, ele tinha matado, tinha escondido. Ele diz: não, a terra clama pelo sangue do inocente do teu irmão. Onde está o teu irmão? E que fica essa pergunta para cada um de nós, certo? Onde está o teu irmão que sentava ao teu lado, que estava na igreja? Onde está o teu irmão? Quem sabe por uma palavra mal colocada que você deu, você conseguiu expulsar o teu irmão do rebanho. Aonde está o teu irmão? Muitos estão matando o seu irmão. A Bíblia Sagrada nos diz em que eles, os irmãos de José, fingiram, mataram um cordeiro, melaram com sangue, e sem nenhum dó, sem nenhuma pena, sem nenhum sentimento de culpa, chegaram para seu pai e disse: aqui está essa túnica, por acaso não é do teu filho José? Jacó olha e disse: é do meu filho José. Certamente uma fera devorou e despedaçou meu filho. E a Bíblia Sagrada nos diz que Jacó passou dias e mais dias sentindo a morte de José. Tudo mentira dos seus irmãos. Foi um fingimento, foi uma falsidade. E amados, escuta só, a mentira, olha para cá, a mentira ela sai acelerada, fazendo grandes estragos. Ela vai na frente, propagando o que não é, mas a verdade vem devagarinho, como um rolo compressor. A verdade aparece, cedo ou mais tarde aparece. E não esqueça desta palavra que diz assim no Salmo de número 1, diz a palavra de Deus, que não prevalece no meio do justo nem o ímpio e nem o perverso. Por que não prevalece? Porque vai ser revelado, aleluia, vai ser revelado, e o nome do Senhor Jesus vai ser glorificado. Jacó chora por causa da falsidade dos seus filhos. Fingiram o José, certo? Que melando a túnica de sangue, disseram que José certamente levou seu pai a pensar que José tinha sido devorado por uma fera. Abra a tua Bíblia aí, por gentileza,
Veja o que é que Jó ele diz sobre a falsidade. Jó 21 e 34. Vamos ver aqui o patriarca Jó, que muito sofreu, certo? Vamos ver aqui Jó 21 e 34. Veja só o que é que diz aqui a palavra de Deus. Olha só. Como, pois, me consolas em vão? Das vossas respostas só resta falsidade. Olha, amados, precisamos ter cuidado até com quem nos aconselha. Vou repetir, e não esqueça disso. Precisamos ter cuidado até com quem nos aconselha. Se não estiver na luz da palavra de Deus, não receba. Se a palavra de Deus está dizendo diferente, não atende para os tais. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada de Jó disse que nas suas respostas só há falsidade. Tem gente que chega, um certo teu irmão chegou para mim e disse: o senhor é a mesma coisa de seu pai. Eu disse: olha, a minha digital é diferente da de papai. Eu não sou igual ao papai. Eu posso ter alguns traços, alguns caquetos, mas eu não sou igual ao meu pai. Então o Senhor não está usando a verdade para comigo. Amém, amados? Você é tão bonzinho, e você saber que você não é esse bonzinho todo. Olha, você é o anjo que caiu do céu, é o diabo. Mas tudo isso para massagear o teu ego e te enganar. Eu costumo dizer o seguinte, os irmãos mais próximos sempre escutam: eu sei aonde Deus me colocou, eu sei quem eu sou, servo de Deus, presidindo o ministério de Goiânia, mas eu sei também que isso não pode subir para a minha cabeça, porque se isso subir para a minha cabeça, eu vou dar eu vou dar ouvido a certas pessoas que eu vou estar fazendo errado e ele dizendo que eu estou fazendo certo. São pessoas que querem massagear o ego para ver a tua queda, para ver o teu fracasso, para ver o teu declínio, para ver a tua derrota. Precisamos pedir discernimento a Deus. Observamos que a Bíblia Sagrada nos diz que há 6 coisas que Deus aborrece e a 7 na sua alma abomina. E entre das 6 coisas nos fala sobre a falsidade. Observamos, amados, que no inário dos Salmos 119, versículo de número 29, vejam o que é que diz aqui, a doce e gloriosa palavra de Deus. O salmista, ele tendo cuidado exatamente para não cair nessas ciladas. Salmo 119 e o versículo de número 29, vejam o que é que diz a palavra de Deus: afasta de mim o caminho da falsidade e favorece-me com a tua lei. É um pedido do salmista Davi. Isso porque, amados, olha para cá por gentileza. Isso porque quando o homem caiu, quando o homem pecou, o homem passou a fazer parte dos atributos do homem, exatamente a lei do pecado, a lei de Adão. E na lei do pecado
também a falsidade. Se nós não tivermos cuidado, nós caímos no caminho da falsidade. Aí o salmista diz: afasta de mim, Senhor, afasta de mim, Senhor, o caminho da falsidade. Salmo 119, versículo 104 diz assim: por meio dos teus preceitos consigo entendimento. Olha lá, o que é que nos dá o entendimento? Os preceitos a palavra de Deus. Por isso detesto todo caminho de falsidade. Precisamos estar atentos para nós concluirmos essa primeira parte, esse primeiro subponto. No segundo ponto, Provérbios 11:3. Veja só o que é que diz aqui a palavra de Deus. Provérbios, certo? O proverbista Salomão, 11:3. Veja só o que é que diz aqui: a integridade dos retos os guia. Olha, a integridade dos retos faz o quê? Faz o quê? Guia. Mas aos perfidos, ou seja, aos desleais, aos traidores, ele diz o quê? Os destruirá. A sua falsidade os destruirá. Amados, quem anda na mentira não tem firmeza. Quem anda na falsidade não anda seguro. Sem contar que, olha para cá, que tem uma doutora chamada Ana Beatriz, que diz: todos em que anda com essas artimanhas, ela toma como psicopata. Ela diz que isso é coisa da mente de um psicopata. Você pode ler o livro Mentes Perigosas. O psicopata mora ao seu lado. Para nós concluirmos Provérbio 30 e o versículo 8, veja o que é que Salomão ainda ele fala nesse provérbio maravilhoso. Provérbio 30 e o versículo de número 8 nos diz assim a palavra de Deus: afasta de mim a falsidade e a mentira, não me deis nem a pobreza nem a riqueza, dá-me o pão que me for necessário. Você pode dizer ao seu irmão: Deus vai permanecer cuidando de você. Diz aí: Deus vai permanecer cuidando de você. Não precisa se maquiar. Não precisa se maquiar. É o que eu estou falando. Essas falsidades, essas artimanhas, essas ciladas. Não, Senhor. Deus, Ele vai continuar cuidando de você. Obedece a palavra de Deus. Teme ao Senhor teu Deus, e as suas mãos vai permanecer estendida sobre cada um de nós. Declina a tua cabeça, amigo justo, fiel e bom. Te agradecemos pela tua palavra, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. Muito obrigado a você que nos acompanhou pela rede social. Que Deus continue te ajudando, te abençoando e te alimente da palavra de Deus, que certamente terás vida.